A Lei Orçamentária Anual do Estado para 2025 prevê uma receita total de 21 bilhões e 900 milhões de reais, o que representa uma taxa de crescimento de 12,89% em relação a deste ano. Aqui no estúdio, a gente recebe a partir de agora o secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento, Gilmar Martins. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Satisfação estar aqui contigo novamente. Essa lei já está na Assembleia Legislativa. Recentemente, inclusive, o senhor participou de uma audiência pública, né? Como é que está hoje a questão dessa relação com os outros poderes, nessa divisão do orçamento do Estado? Já está tudo pacificado? Já há um consenso? Essa discussão é feita por ocasião da Lei de Diretriz Orçamentária, né? Que nós encaminhamos à Assembleia Legislativa no primeiro semestre. Ela deve ser aprovada até o final do primeiro semestre e na Lei de Diretriz Orçamentária se estabelece a forma de correção do duodécimo dos poderes. Para o ano de 2025 ficou definido na Lei de Diretriz Orçamentária que o duodécimo dos poderes e órgãos autônomos seria corrigido a alíquota de 4%. Né? Então isso foi cumprido agora na Lei Orçamentária Anual. Né? Sempre isso em comum acordo, já dialogado, e nada que impeça, se surgir uma demanda ou outra específica de algum outro poder, se dialogar novamente com o Poder Executivo, haver a possibilidade, né, de acordo com a execução orçamentária de 25, de suplementar esses recursos. A lei orçamentária do Estado, considerando a receita líquida de imposto de transferência, tem previsto um investimento na área de educação, por exemplo, que é uma área prioritária, de 4,6 milhões. Já em saúde, 2,1 milhões de reais. Isso quer dizer que são aqueles repasses obrigatórios, né, para aquelas áreas obrigatórias. Eu sempre digo que isso aí é o piso, não é o teto, né? É o piso. É o piso. É aquele mínimo constitucional que nós temos que destinar, né? Aí vai dar um pouco mais na educação, um pouco mais do que 25%, e na área da saúde, um pouco mais do que 12%. Mas a aplicação mínima, ela decorre da efetiva arrecadação. Se a arrecadação nós superarmos aquilo que está sendo previsto, então, consequentemente, também nós temos que destinar mais recursos para a educação, mais recursos para a saúde, para cumprir esse mínimo constitucional. E como é que a equipe econômica do governo trabalha vendo essas projeções que estão sendo feitas, essas incertezas na área econômica, tanto do governo federal, como algumas alterações nesse cenário internacional, especialmente em relação ao dólar, né? Porque, queira ou não queira, a variação da moeda americana impacta também em todos os negócios, inclusive em estados e municípios. É verdade. Embora a nossa economia não seja muito dolarizada, ainda posso assim dizer, né? A economia do estado da Paraíba, nós não temos uma participação de produtos de exportação, vamos dizer, muito grande na arrecadação do ICMS, nosso estado. Há um impacto, normalmente isso é refletido mais na parte do FPE, né? O ICMS não sofre muita influência, né? O ICMS é aquela arrecadação que depende exclusivamente do Tesouro Estadual, é trabalho da Secretaria da Fazenda Estadual. No caso do FPE, não, a gente recebe sob a forma de repartição da União, né, tendo por base o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e também o Imposto de Renda. Então, isso aí a gente sente realmente alguma variação, alguma oscilação quando da elevação cambial, consequentemente o consumo tende a diminuir. Mas as projeções da equipe econômica é de que essa variação vai ser positiva para o Estado ou tem um freio de contenção ali, calma, cautela, não é hora de gastar? Normalmente quando se eleva, né, tem dois fatores que vão retrair a economia nos próximos meses. Uma é a elevação da taxa Selic. A taxa Selic deve ultrapassar agora os 13%, está naquela questão da discussão do arcabouço fiscal do governo federal, né? E a outra é a elevação do dólar, que já está sendo pressionado pela inflação, né? Que a inflação também está fora da meta do governo federal. Então, esses são fatores que tendem a conter um pouco o consumo, né? Consequentemente, aí vai diminuir um pouco a arrecadação do Estado. Tá? Por outro lado, tem um aspecto que compensa, que não é saudável, eu diria, principalmente para a população, que é a questão da inflação, né? A inflação, isso é repassado para os preços, consequentemente, nós arrecadamos mais quando tem período inflacionário. Mas nós não torcemos para ter inflação, né? Porque é danoso para a população. Ô secretário, ainda em relação a essas projeções, para o ano, dá para projetar algum tipo de, vamos dizer assim, de escape dentro do orçamento para a realização de concursos? Já está previsto esse percentual? Sempre, desde quando o governador João Azevedo, né, assumiu o governo em 2019, nós temos, da minha chegada na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, nós temos trabalhado da seguinte forma.
temos um limite constitucional, que é o limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, ou seja, até aquela margem de expansão da despesa com o pessoal, observando o limite legal, a gente tende a melhorar a força de trabalho. Essa melhoria da força de trabalho pode ser para os servidores, né, que estão na ativa hoje, ou seja, melhorando, reposição, reajuste, né, como também reposição da força de trabalho, ou seja, novos concursos públicos, né? Isso é feito, esse cálculo com a equipe, né, da gestão fiscal, envolve a Secretaria de Estado da Administração, que faz projeções de folha, de impactos de folha, né? E aí sim a gente vai tomando a decisão, sempre respeitando esse limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Previdência, por exemplo, dos servidores estaduais, ela está dentro dos limites? Está sim, ela é uma previdência comum da maioria dos estados deficitária, mas ela não está consumindo recursos do Tesouro para a cobertura do déficit previdenciário acima daquilo que nós, né, já temos a expectativa, tá? Aquela reforma previdenciária feita, né, recentemente, como eu sempre falei, ela não veio com o intuito de reverter o quadro previdenciário do estado nem do país, né? Mas ela possibilitou que a gente tivesse um fôlego, né? Mas na frente, com certeza, esse tema da Previdência vai voltar, não só aqui para Paraíba, mas também à discussão nacional. Verdade. Vamos fazer aqui uma pausa, a gente volta em seguida conversando com o secretário de Planejamento do Estado, Gilmar Martins.